executiva, né, pelos convidados que foram indicados, né, por lideranças partidárias dessa casa, e nós vamos iniciar pela origem desse debate grandioso havido no país recentemente. Eu chamo já para usar da palavra o Lucas Monteiro de Oliveira, que é um dos representantes do movimento Passe Livre, para que ocupe a tribuna, né, e apresente as suas convicções. O tempo, viu, Lucas? Normalmente o tempo regimental para todos que falarão aqui é de 5 minutos. Nós, evidentemente, teremos algum grau de tolerância, afinal de contas, essa matéria é uma matéria muito relevante, e não apenas para o Lucas, mas para todos, alerto desse procedimento regimental. É uma honra tê-lo aqui. A palavra está com o Lucas, do MPL. Olá, bom dia para todos. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente deixar claro é que essas mobilizações que tomaram o país no último mês, particularmente no mês de junho, elas não são exatamente uma coisa nova, mas é uma mobilização que vem de anos sendo construída na discussão sobre o transporte. O tema do transporte coletivo urbano, ele é explosivo nas metrópoles brasileiras desde que as metrópoles existem. E a quebra de ônibus e as revoltas populares em torno dos aumentos de tarifa também o são. Mas para a gente olhar para esse aspecto, para as revoltas recentes, é importante a gente ter claro, pelo menos desde 2003, quando começa a primeira grande revolta, que é a revolta do Buzu, que originou o movimento Passe Livre, que teve grande força em Florianópolis em 2004 e 2005, que revogou o aumento em 2004 e 2005. Então essas revoltas que acontecem agora em 2013 são frutos de anos de trabalho e de discussão sobre o transporte. E agora, em 2013, a gente consegue uma coisa que, depois de muitos anos de trabalho, de mobilização, finalmente foi possível, que foi trazer a discussão sobre tarifa de ônibus para o lugar que ela tem que estar, que é uma discussão política sobre transporte, é uma discussão sobre a política de transporte que a gente quer ter. Não é uma discussão técnica, não é uma discussão apenas de como viabilizar, de onde vem o dinheiro. A discussão é que cidade que a gente quer construir, que transporte a gente quer gerir, como a gente quer que essa cidade seja organizada. Essa é a discussão que está colocada e não outra. Não é uma Então, e é isso que clamam as vozes das ruas, é isso que está sendo discutido por todo o Brasil, e foi um momento que a população interferiu diretamente nessa gestão política dos transportes. A população conseguiu, por meio da sua organização, por meio da sua mobilização, demonstrar a força da população na gestão do transporte, conseguiu alterar, ainda que momentaneamente, como esse transporte é gerido, ao revogar o aumento em mais de 100 cidades no Brasil. Foi revogado o aumento em junho. Mais de 100 cidades. Isso é a força da população interferindo diretamente nessa gestão política do transporte. E aí, para a gente discutir que cidade que a gente pretende construir, que cidade que a gente pretende viver, a gente tem uma discussão que é fundamental. Se a gente quer uma cidade que as pessoas participem politicamente da cidade, que os trabalhadores tenham acesso à riqueza produzida na cidade, ou se a gente quer uma cidade excludente, uma cidade que os trabalhadores ficam confinados nas periferias, que não têm acesso à riqueza produzida pelo seu próprio trabalho. Esse é o modelo de cidade que a gente tem hoje em dia, que as pessoas são excluídas, que as pessoas não têm acesso, que as pessoas não têm possibilidade de circular pela cidade, de viver a cidade. Uma cidade que as pessoas tenham possibilidade de circular, de viver, de ter garantido seu direito à saúde, de ter garantido seu direito à educação, só tem uma maneira de construir uma cidade assim, que é uma cidade que não seja cobrada a tarifa nos transportes coletivos. Por quê? Porque a tarifa é uma forma de exclusão de um determinado setor da circulação na cidade. E esse setor são os trabalhadores que são excluídos e que são confinados e que não têm acesso à cidade por conta do pagamento da tarifa. Você constrói uma cidade excludente com o pagamento da tarifa. Segundo o IPEA, são 37 milhões de pessoas
que são excluídas do sistema de transporte coletivo por não terem condições de pagar o transporte coletivo. 37 milhões de pessoas é a população total da Argentina dentro do Brasil que não pode usar o transporte coletivo. E aí a pergunta sempre vem: como pagar isso? R$1. Como pagar isso? Como construir isso? Como pagar a tarifa zero? O problema ele não pode ser encarado só por uma ótica de financiamento. Primeira coisa é essa. O problema tem que ser encarado como um problema de mobilidade. O central é garantir a mobilidade das pessoas. E o financiamento tem que ser uma consequência da mobilidade, e não o contrário. A prioridade tem que ser a mobilidade das pessoas. Aí vamos pensar um pouco como financiar isso. Por exemplo, no Brasil atualmente, a cada R$11 investido em transporte privado, R$1 é investido em transporte coletivo. A gente propõe uma inversão dessa lógica. Não tem sentido a maior parte do recurso público ser investido no transporte privado. É necessária essa inversão. Além disso, é importante a gente ter claro que a política de desoneração fiscal atualmente implementada pelo governo federal não resolve os problemas de mobilidade. Pelo contrário, a política de desoneração fiscal favorece o fortalecimento do setor empresarial que controla o transporte, favorece a lógica de mercado dentro da mobilidade urbana. Não é com uma política de desoneração fiscal, não é com a diminuição do controle público sobre o gasto em transporte que você vai chegar a uma cidade na qual as pessoas possam circular, numa cidade na qual você vai chegar a tarifa zero. Para você garantir a tarifa zero, você precisa de investimento público no transporte. O que é outra coisa. Desoneração fiscal não é investimento público, é deixar ao setor privado a possibilidade de gerir o transporte. E não é isso que a gente defende, não é isso que o Movimento Passe Livre defende. O Movimento Passe Livre defende que o transporte seja gerido pela população, que a população participe diretamente da gestão do transporte. E que o transporte seja voltado para garantir que as pessoas possam circular pela cidade. E para isso, o poder público precisa investir. Precisa reconhecer o transporte como um direito social. E por isso é muito importante a PEC 90 de 2011, de autoria da deputada Luísa Erundina, para reconhecer o transporte como um direito social, assim como a saúde, assim como a educação, para garantir que as pessoas possam circular pela cidade e garantir que as pessoas possam se deslocar e acessar os mais diversos direitos. Para garantir e construir uma cidade sem catracas, porque é por isso que a gente luta, por uma vida sem catracas. Muito obrigado. Muito obrigado.